Oi, pessoal, eu sou a Simoni e hoje a gente vai começar o primeiro episódio do podcast, que é uma nova aventura que eu e o Eudes a gente resolveu encarar, que é vir para as redes sociais. Então a gente vai gravar o nosso primeiro episódio hoje e a gente vai falar quem somos nós no Currículo Lattes, como quem sou eu, quem que é o Eudes, como a gente se conheceu e como nasceu esse projeto, certo, Eudes? Certo. Um projeto novo, espero que todos gostem. Estaremos aqui com uma certa frequência, vários episódios já estão sendo trabalhados e a gente vai falar bastante de endodontia, nossa especialidade, nossa grande paixão, para dentistas, para não dentistas, para o público que tem algum interesse, gente que está passando por algum perrengue, eventualmente quer saber mais um pouquinho do que é o tratamento do canal, como resolver, quais as alternativas, falar bastante sobre educação. Bom, pessoal, eu sou a Simoni Kataoka, me formei em Belém do Pará, no Cesupa, e vim fazer especialização em endodontia aqui em São Paulo. E desde a faculdade, né, eu sempre gostei de endodontia, sempre soube que seria endodontista. Então, quando eu vim para São Paulo, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer no meu mestrado e no meu doutorado, que era estudar a microcirculação da polpa dental em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E na especialização, eu acabei conhecendo o Eudes, ele foi professor convidado da minha especialização, e eu lembro que na época eu fiquei encantada assim com ele, porque eu falei assim, nossa, eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer canal igual a esse cara, e ele deu aula de tecnologia aplicada em endodontia. Talvez ele nem lembre, mas eu fiquei enchendo o saco dele, perguntando várias coisas pra ele na sala. E a minha turma, ela era bem apática, né? Não era que ela fosse apática, mas eles eram muito clínicos. E eu já era mais filosófica e tá. E eu fiquei realmente enchendo a paciência dele, fazendo várias perguntas. E no final da aula eu fui lá falar com ele, né? Com a cara de pau que Deus me deu. Falando, professor, eu tô perdida, o que eu faço? E aí foi quando ele me convidou para ficar no consultório dele vendo cirurgia. E aí, na verdade, né, como eu falei, eu sempre gostei de endo, e tinha um capítulo do professor Carlos Estrela, no Ciência Endodôntica, que era meu livro de cabeceira de graduação. E tinha um capítulo específico de cirurgia para endodôntica, e ele citava muito um Gondim Júnior. E eu nem tinha me ligado que o Eudes era o Eudes Gondim Júnior. Pra mim era um senhor, né, assim, um idoso, né, e aí eu lembro que quando eu fui a primeira vez no teu consultório, tem lá a capa do International, que é do teu doutorado, e aí eu lembro que eu vi aquela capa lá na parede, aí eu olhei e falei assim, você que é o Gondim Júnior, tipo, muito assustada que era ele era super novo, e ele falou, sou eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu tô conhecendo o cara que faz cirurgia, enfim, essa foi a forma como eu, né, da minha visão, conhecia aquela sumidade que era o Eudes, né, e aí como que é a visão dele, como ele me conheceu, né, e aí Eudes, se apresenta então agora aqui pra nós, Bom, né. eu sou o Eudes, eu, ao contrário da Simoni, né, eu não queria fazer endodontia. Acabou que eu tive que fazer por uma série de razões, por razões práticas, né? A minha ideia inicial era fazer prótese, e no fim acabei virando endodontista, porque eu entrei na aeronáutica depois que eu me formei, e aí eu tive que fazer prótese na unidade que eu fui, fazendo na unidade que eu fui trabalhar, fui obrigado, né? Assim, muito ao contragosto, e eu precisava me atualizar, fazer alguma coisa de endo para que eu pudesse me preparar melhor para fazer tratamento de canal lá no quartel que eu trabalhava, e ao mesmo tempo eu fui trabalhar numa clínica que também eu fui intimado a fazer endodontia. Eu já conhecia o Dr. Nobori Mura há muitos anos, que eu tive um problema quando eu era mais jovem, eu sofri um acidente, quebrei a mandíbula, enfim, foi uma longa história, e eu o conheci já jovem, ele acabou me atendendo. A minha irmã era dentista, endodontista também, minha irmã mais velha, e foi ela que me apresentou, ela trabalhou com ele durante um tempo, e aí eu fui conversar com ele e falei, bom, e aí? Eu preciso começar a fazer endo bem, porque eu tô tendo essa demanda, e ele simplesmente falou, olha, vai fazer o curso com a gente, começa, etc e tal, e foi assim que eu comecei, e quando eu comecei a fazer endo efetivamente, aprendi novas técnicas, novas formas de entender, né, a endodontia. Eu lembro que naquela época a gente fazia o tratamento e ficava rezando lá no revelador para revelar a radiografia, para que o caso ficasse bom, né? Tava sempre rezando ali, toda hora rezando. Eu acho que eu não era uma pessoa muito religiosa, mas eu estava sempre rezando, porque eu queria que as coisas ficassem boas, né?
aquela surpresa. Eu queria fazer uma endodontia mais previsível, algo que eu não precisasse ficar, será que vai ficar bom? Será que isso? Será que aquilo? E no fim, eu acabei seguindo essa linha, comecei a fazer e me apaixonei pela especialidade, porque é uma especialidade que envolve uma série de questões. A gente lida muito com farmacologia, biologia, microbiologia, a gente lida com as questões relacionadas aos instrumentos endodônticos, que tem uma parte de metalurgia importante, né, que são os instrumentos que a gente usa para fazer os canais. A gente lida com isto, enfim, é uma especialidade que abrange muitas coisas dentro da área odontológica. E isso foi uma coisa que me fascinou, né? Fica menos monótono se você tem que estudar várias coisas, entender várias coisas e lidar com situações diferentes. E é uma especialidade que também mudou muito nos últimos 30 anos, né? Já começou a mudar lá atrás. E uma das grandes mudanças, que a gente está falando de tecnologia, que quando eu fui eu dava essa aula lá no curso de especialização do Zé Luiz, normalmente ele me convidava para ir no final da especialização, já tinha dado para várias turmas, até que um dia eu acho que eu roubei todos os alunos da turma dele, da última, né? A gente levou para o curso que a gente dava um curso para especialista em como usar um microscópio, e aí acabaram os convites, mas brincadeira, eu acho que acabou porque, enfim, mudou lá o esquema do curso, eu não sei se ele estava na fundação ou na USP, mas eu lembro da turma de vocês e da turma do meu cunhado, né, que foi a turma do meu cunhado foi antes de vocês, Foi antes né? da minha. E a turma a turma de vocês, a sua turma era uma turma meio quieta, eu tava dando aula, ninguém participava, ninguém perguntava nada, falando, gente, que gente morta, desinteressada. Falei, nossa, que porcaria, né? Porque a pior coisa que tem pro professor é você falar e não ter interação nenhuma. E aí você ficava toda hora lá levantando a mão e perguntando coisa. Eu falei, também não precisava falar tanto, né? Deixa eu começava a seguir o raciocínio e esse tal. Era sede de saber. Aí eu falei, pô, tá bom. Aí você veio conversar comigo, eu lembro que você tava meio perdida, meio desanimada, inclusive. E aí eu falei, bom, faz o seguinte, vai lá no curso, que a gente dava de especialização na Vila Mariana na época, na PCD, e vamos conversar, e aí abrir as portas do consultório para você começar a fazer estágio e tal. E você foi lá, ficou impressionado. Eu lembro até hoje que eu fui fazer um canal de um pré-molar inferior. Você tinha acabado de chegar, sentou lá e eu tava passando a lima. Uma ProTaper passando a lima um pouquinho para fora do canal. Você ficou horrorizada, né? Você ficou horrorizada que eu tava naquela. E o coto? Aí você fala, mas e aí o coto? Né? Você vai fazer? Como é que é? Falei, não, pera aí um pouquinho, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, aí foi assim que a gente se conheceu, mas foi realmente. Já deu para perceber ali na hora, né? A sua paixão, a sua questão. O jeito que você lidava com a endodontia, né? Você realmente tinha aquilo como uma coisa extremamente importante, né? Era a sua profissão e uma coisa que você sempre se dedicou muito, e isso é incrível, não é todo mundo que é assim, a gente vê. Aliás, eu acho que esse nível de dedicação não é uma coisa que a gente vê por aí, normalmente é o nível de dedicação de quem acaba indo para o lado da docência, como foi o caso. O meu caso também, né, que na época eu escolhi esse caminho, meio que por acaso, mas aconteceu, e foi isso. E a história veio, né, com o microscópio também, que foi, eu acho que a grande aquisição que a odontologia, né, não estou nem falando da endodontia, que a odontologia teve no início dos anos 90, e foi engraçado que a história de eu ter caído na microscopia foi... eu estar no consultório do Noboro, eu fazia estágio com ele, assim como você fez estágio comigo, eu fiz com ele, e assim segue o ciclo dos interessados, né? Tem as pessoas que não são interessadas, não querem fazer estágio, não querem fazer nada, e depois reclama que não aprende nada e tal, mas enfim. Aí a gente, lá no consultório dele, ele era todo metódico, e na hora do almoço ele dava aquela cochilada lá no escritório, e eu ficava lendo, ele assinava o International Endodontic Journal, e o Journal, né? E eu comecei a ler, eu lia nesse intervalo, eu ficava lá lendo, tal, estudando, até que eu li um artigo sobre o microscópio, que era do Gabriele Pécora. O Gabriele Pécora, ele publicou um artigo falando sobre o uso do microscópio para fazer cirurgia apical, e eu já tinha feito duas cirurgias apicais trágicas, né? Ficaram, assim, o caso foi muito ruim. Depois que eu fui para os Estados Unidos e voltei, acabei refazendo, porque não tinha condição de ficar daquele jeito, mas realmente a grande dificuldade minha na cirurgia foi enxergar. A gente não enxergava nada, aquela sangueira,
A técnica até tentei aprender, li livros, estudei e tal, mas faltava o principal. E a hora que eu li aquele artigo sobre microscópio e cirurgia apical, eu fiquei impressionado. Fui lá no escritório, acordei o Noboro, falei, olha, isso aqui vai ser o futuro da nossa especialidade, tal, todo empolgado, Sai né? daqui, moleque, deixa eu dormir. Tipo assim, pô, mas será, não sei o quê, tanta coisa que eles inventam pra gente gastar dinheiro, aquela coisa que, né, hoje eu entendo, porque eu também faço as mesmas coisas, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais cético, né? Aí eu sei que... Mais ou menos, mas tu ainda é muito de consumir tecnologia. E às vezes hoje até demais, né? Mas então, você acaba consumindo coisa que não presta, gasta dinheiro à toa, mas faz parte do ciclo, né? Do aprendizado. A gente tem que ir desbravando as coisas. Às vezes dão certo, às vezes não dão. E aí eu peguei o artigo, tirei um xerox, fui conversar com o Mário no sábado que eu ficava na escola deles, com o Marinho Zuolo, falei, olha, Mário, olha isso aqui, que legal, papapá. Ele falou, nossa, leu o artigo lá na minha frente e tal, falou, que legal. Eu vou te falar que talvez esse cara aqui seja irmão da minha paciente. Eu falei, o quê? Falei, eu atendi uma italiana que mora aqui, mas o irmão dela é dentista em Milão, é dentista e médico. Falei, pronto, não acredito. E naquela época, para você se comunicar com algum autor de artigo, você tinha que mandar uma carta, né? Muita gente que vai ver esse podcast não tem nem ideia de que a gente tinha que escrever uma carta pro autor, que demoraria 3 meses para chegar na Europa, né? E depois o cara vai te responder se é que ele vai dar alguma importância pro que você escreveu. Então, assim, era o trâmite normal. E ele conseguiu, a paciente realmente era irmã do Pécora, ele conseguiu o telefone, o fax do Pécora, mandamos uma mensagem para ele por fax, e ele respondeu prontamente no dia seguinte, foi uma coisa incrível, e falou, vá até o Congresso da Associação Americana de Odontia, eu vou te apresentar o Dr. Kim, que é o cara que está incorporando o microscópio na residência, ensinando os alunos a usarem o microscópio na endodontia. E aí, para mim, foi divisor de águas. Divisor de águas, aí eu acabei indo, eu pentelei o Noboro, falei, não, eu vou pro congresso com o senhor esse ano. Não, mas, bom, enfim, eu fui. Essas é aquelas coisas, né? Eu já dizia minha mãe, quando eu ponho uma coisa na cabeça é difícil de desistir. E eu fui, conversei com ele, conheci lá numa aula, e já cheguei junto, falei que eu queria fazer o curso, aprender a trabalhar com microscópio. Ele me achou muito folgado, provavelmente. E no fim eu perguntei como é que eu faria para ir para lá, ele me deu as informações todas. E eu virei para ele e falei, mas essa entrevista eu não posso fazer agora, já que eu tô aqui? Folgado. Né? Folgado. Mas eu tava ali, né? Sim, sabe? Aquela lógico. coisa de empolgado e tal. E existiu uma coisa, um fato muito importante nessa história que eu não posso esquecer. Eu falo, quando as coisas conspiram para que algo dê certo, algo maior dê certo, tudo conspira, né? As coisas acontecem. Existiu uma coincidência muito grande, importante, que a minha irmã foi para Filadélfia, que ela ia fazer o doutorado sanduíche dela, ela é médica, otorrino, ela ia fazer o doutorado em Boston, só que meu cunhado foi fazer pós-graduação lá na Filadélfia, na Wharton, e eles estavam morando lá, tinham acabado de ir para lá. Então ela mesma foi até a faculdade, conversou com o Kim, assistiu lá um pedaço de uma cirurgia, ficou super empolgada. Aquela otorrino, né? Ela é otorrino. Ela tinha feito uma cirurgia comigo, das duas que eu tinha feito uma, ela fez comigo, foi um horror, né? Não culpa dela, né? Culpa minha, porque coitada. Mas enfim, aí a gente, eu nem sei se ela lembra disso, tomara que ela vai ver o podcast e falar, pô, eu nem lembrava disso. Mas enfim, e outra questão muito importante, que eu já namorava, né? E na época, o pai da Andréa, da minha esposa, foi transferido para os Estados Unidos por causa de emprego, ela ia acabar indo para lá, e nesse aspecto eu falei, putz, então tá tudo, eu preciso ir embora, ponto, né? Isso foi uma decisão obviamente muito importante na minha vida, e o fato dela ter ido pesou absolutamente, assim, muito, né? E foi um investimento que deu certo, porque a gente está casado até hoje. Exatamente. Estamos aí, né? Temos 2 filhos que 20 lindos, anos? 20... de casado, 20 e pouco, e esse ano vai fazer 30, né? Que a gente começou a namorar. 2023, 30 anos de uma longa relação, uma longa e excelente relação. E aí foi também importante que ela também estava lá, mesmo a gente estando longe. Eu ia passar os finais de semana. Mas era o mesmo estado, não era? Mesmo estado, só que era numa ponta Pittsburgh, e na outra. Né? Não, era York, a cidade. York. Enfim, aí tudo conspirou, acabei indo, o Kim me aceitou, fui lá fazer a entrevista com ele, deu tudo certo, ele falou, te vejo em breve, né, aquela frase feliz, fiquei estudando o livro
2 livros de biologia pulpar, um do Setzer e o livro do Ollier, para ver se... Do Bender, não? Setzer e Bender, e o outro do Ollier, que foi já chefe da PEN alguns anos atrás. Eu acho que na época ele ainda estava vivo. O Bender e o Setzer estavam vivos ainda, eu tive aula com eles e tal. Mas o... Bergenholtz, não? Não, Bergenholtz, não, ele Ainda não tava ele lá. tinha um livro dele também já. Não, ele tava. Ele dava uma aula e ele fazia A prova prova final. final. E aí no fim a gente, ele não me perguntou nada do livro, fiquei 2 madrugadas varado estudando, porque biologia pulpar não era meu forte, mas eu falei, não, se ele me perguntar qualquer coisa eu vou saber responder, já que é a área de atuação dele, né? Só que no fim ele não me perguntou, me perguntou 2 coisas do Brasil, ficou conversando, só que a gente ficou, ali já houve uma empatia muito grande, e temos uma amizade também de longa data, devo muito a ele. Aliás, se eu faço muita cirurgia hoje é porque ele me deu vários puxões de orelha, porque cirurgia realmente não é uma coisa muito fácil, a gente vai conversar sobre isso em outros episódios, tem que ter uma certa persistência para você começar a pegar jeito e encarar uma cirurgia com uma certa naturalidade. E, enfim, faz parte do processo de aprendizado e de amadurecimento e experiência também. E foi isso, aí voltei para o Brasil, eu tinha conhecido o Carlos Murgel brevemente e o Carlinhos me chamou para a gente... Eles estavam com uma ideia lá, o professor Francisco, que era o chefe da Endo na época, o Baldrig tinha aposentado, eles tinham tido uma ideia de montar um centro de microscopia para ensinar a usar o microscópio aqui no Brasil, já que lá nos Estados Unidos já algumas universidades já tinham se... mobilizado, mas aqui ainda a coisa era absolutamente, ninguém falava nada sobre isso, e como ele sabia que eu fiquei lá, tinha o know-how de como usar, o know-how ruim, né, porque não era exatamente do jeito que era melhor para trabalhar, mas naquele momento estava todo mundo aprendendo, né, não era uma coisa que, não tinha um manualzinho, não tinha os videozinhos do Gary Carr, não tinha nada disso, a gente tinha que fazer as coisas na marra, e eu falei, nossa, que coisa interessante, e acabei indo para lá, comecei a ir para lá uma vez por semana, depois eu comecei a ir um pouquinho mais, até o momento que eu acabei prestando mestrado, e fiz mestrado e doutorado, fiquei lá na FOP mais de 7 anos, nessa época da pós-graduação, e aí sempre pensando talvez em voltar para os Estados Unidos, isso é uma coisa que foi muito recorrente nesses anos de pós-graduação, só que a Andrea nunca foi muito favorável, enfim, aí a gente acabou desencanando dessa ideia, e estou aqui até hoje no Brasil, e felizmente, o Kim entendeu essa questão da gente não ter essa... Seria um grande desafio na minha vida, obviamente, mudar, e a gente vê muita gente que quer ir para os Estados Unidos, que não tem chance, que batalha e tal, e eu tinha um monte de porta aberta, no fim acabei não indo. Mas acho que foi muito bom, porque... A gente sempre brinca que lá tem as coisas maravilhosas, aqui tem as coisas maravilhosas também, e infelizmente a gente não pode ter o melhor dos 2 mundos, né? Então a gente tem que fazer essa opção, e fiquei aqui, e eu vou para falar, eu não me arrepender um pouco de ter ficado, apesar de todos os problemas que a gente tem no Brasil, a gente vai conversar bastante, especialmente os problemas da educação, na nossa área, odontologia, mas estamos aí, e eu acho que foi uma boa decisão. E a partir daí, a gente começou a fazer vários projetos, e curso aqui, curso ali, foi indo, até que eu cheguei lá no fatídico dia na especialização lá da USP, e a gente acabou se conhecendo, e agora, mais um projeto nessa empreitada aí, que é o nosso podcast, que, na verdade, surgiu, eu não sou uma pessoa muito ligada às redes sociais, aliás, eu sou um pouco avesso, mas eu acho assim, a gente tem que ocupar um espaço que está sendo ocupado por pessoas que não têm a mesma propriedade, não têm a mesma capacidade, não têm a mesma condição de discutir coisas que vêm sendo discutidas, então, se a gente abandonar isso, é como a política, A política, você fala, só tem tranqueira, etc, mas se as pessoas de boa índole se afastarem, a gente só vai continuar nesse mesmo ciclo. E eu acho que as redes sociais, é uma coisa impressionante, porque a gente tem uma quantidade de informação transitando nas redes. Eu sempre imaginei, nossa, vai ser muito bom, o camarada lá, num lugar distante, se tiver conexão à internet, mesmo longe de um grande centro educacional, ele vai poder aprender e tal. Só que o que a gente vê é que não é bem assim, Ele acaba vendo coisas que são mais fáceis.
ali no Instagram, aqueles videozinhos e aquele monte de besteira que as pessoas ficam falando. E a gente, depois de muitas conversas entre o nosso grupo, né, a gente achou que estava na hora de tomar alguma providência, já que nos considero pessoas aptas a falar sobre esse tema, né? A gente já estudou muito sobre diversos aspectos da endodontia, a esclarecer as coisas para alguns que são recém-formados, que não tem a quantidade de informação disponível, ou para paciente, para gente que não necessariamente precisa ser dentista. Eu acho que a gente vai tentar fazer uma linguagem mais fácil aqui para as pessoas entenderem, né? São vários assuntos que têm interesse direto do público em geral, né? Eventualmente alguém já sentiu uma dor de dente, já teve que fazer um tratamento de canal, já teve um dente condenado porque o canal deu errado, enfim. Eu acho que isso tudo vai ser discutido para o público de maneira geral, e a gente vai tentar ocupar um espaço com informações relevantes e sérias, né? Que hoje, infelizmente, vem sendo ocupado por informações não tão relevantes, não tão sérias assim. Pelo oba-oba, né? Mas, assim, só voltando um pouco, é engraçado, né? Você falou, eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece. E eu lembro que, assim, eu sempre gostei de histofisiologia, né? Tanto que eu acho que isso também é uma coisa muito bacana da nossa relação, é que tu tem uma área muito específica, que é cirurgia e tecnologia, né? Clinicamente, assim, não tem nem o que falar, né? É incontestável a tua capacidade de resolver problemas. E eu gosto muito de diagnóstico e histofisiologia, e eu acho que a gente casou muito bem, né? Que a gente vem de áreas, aspas, diferentes, mas que de alguma forma elas se combinam. E o Dr. Kim, eu até achei que você não fosse pegar o gosto pela parte clínica e que você fosse acabar virando pesquisadora. Quer dizer, você já bateu na trave de ir para os Estados Unidos, né? Aliás, não bateu na trave, né? Às vezes as pessoas podem achar que você não teve oportunidade. Oportunidade você teve, só que no momento de vida sua, você teve que fazer uma escolha relacionada ao seu pai, etc. E acabou ficando aqui. Mas eu acho que ainda você vai embora, né? Sabe-se lá pra onde. Sabe-se lá pra onde. Pelo visto, eu acho que a Itália vai ser o destino mais certo, né? Mas eu achei que você nunca fosse pegar, assim, você era... eu achei que você sempre estava muito relacionado à pesquisa e tal. Sim. Porque é difícil você ter uma pessoa muito preparada do ponto de vista científico e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa preparada do ponto de vista clínico, né? Na prática. A gente vê uma distinção dessas duas áreas que eu acho completamente errada, na verdade elas se completam, mas óbvio, tem gente que tem um pouco mais de afinidade para uma coisa ou para outra. E eu vejo poucos exemplos na odontologia ou na própria medicina de gente que circula bem nessas duas áreas, né? E você acabou me surpreendendo positivamente, que bom, né? Que você, né, pegou gosto pela clínica. E você falava no começo, não quero ver paciente, isso aí é muito chato. Eu falava que eu preferia ver ratos de laboratório que tá com paciente. Eu lembro que tinha um colega meu de turma do mestrado lá que fez materiais dentários. Eu falei, não, eu fiz materiais porque eu fiz odontologia, já me arrependi. Primeiro dia que eu sentei e peguei saliva ali com a luva, já me arrependi de ter feito odontologia. Não, mas tanto que eu escolhi fazer endo também, porque eu não gosto de saliva, eu tenho nojo. Então já bota isolamento ali e já tá ótimo. Mas enfim, retomando. O Dr. Kim, ele sempre foi assim, o meu ídolo, né, dentro da endodontia, porque ele fala de histofisiologia. O artigo que me fez realmente me apaixonar por endodontia foi um artigo do Dr. Kim. Que é o cara que circula na parte clínica e científica. Exato. A pesquisa básica que ele fez. Exato. E depois ele virou um clínico. Uma coisa impressionante. O cara que mais opera, né? Assim, nossa. Com certeza. E aí eu lembro que, assim, quando eu cheguei... estará aqui em breve. Conosco, exatamente. Estará aqui no podcast. Spoiler, hein? Spoiler. Estará aqui numa entrevista exclusiva. E eu lembro que quando você me perguntou, quando a gente estava conversando, eu já sabia quem era o Eudes, não estava mais ali de paraquedas no consultório dele, e aí ele me perguntou, quem que é o teu ídolo dentro da endodontia? Aquela pessoa que você queria conhecer, aí o Dr. Kim. Aí ele, o Dr. Kim, aquele coreano, eu falei, o Dr. Kim da histofisiologia. Ele falou assim, nossa, ele é um pai pra mim. Eu falei, cara, então pronto, ele é meu avô. e isso foi uma coisa muito, muito bacana, assim, pelo menos pra mim foi muito bom ter essa oportunidade de conhecer o cara que eu sempre quis conhecer. Imagina, eu vim de Belém, aquele negócio, aquele sonho distante, assim, falar, nossa, um dia eu vou conhecer, sabe-se lá, o Dr. Kim, né? E conheci. Então isso eu acho que é uma coisa bacana pra gente falar, que assim, independente de qual é a sua história dentro da odontologia, né, quais as dificuldades, percalços que você vai ter,
acredita, porque vai dar certo. Uma hora, duas mentes, duas cabeças se encontram e dá jogo. Sim, sim. Certo? Inclusive, eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente vai falar bastante sobre isso nos primeiros episódios aí e tal, sempre tem que acreditar, as coisas vão dar certo. A nossa especialidade é maravilhosa, né? A gente tem N coisas envolvidas na especialidade, você pode estudar tudo que você quiser dentro dela, e eu acho que a gente vai acabar, de certa forma, abrindo muitas cabeças aí e puxar muita gente pro lado da endodontia, porque muita gente na faculdade não sabe o que quer fazer e tal, acha que ainda é uma coisa meio, é muito difícil, você não vê nada, isso é aquilo, e no fim não é nada disso, a gente conseguiria... trabalhando da maneira certa é uma coisa muito prazerosa, você vai ter uma carreira longeva, não vai ter problema nas costas, como todo mundo fala, né? Se trabalhar do jeito certo. Enfim, eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre todos esses aspectos da endodontia, mas estaremos aqui falando sobre tudo isso. Então fica o convite para que vocês sigam a gente nas redes sociais, participem do nosso podcast, escutem, venham conosco, que eu tenho certeza que a gente vai mostrar para vocês uma endodontia que pode ser feita assim com previsibilidade, pode ser feita com qualidade e que você pode alcançar o sucesso, não só profissional, mas também uma satisfação pessoal, né? De falar, puta, eu sou endodontista, tenho orgulho da profissão que eu escolhi e fazer as coisas da forma certa como devem ser feitas. Exatamente. E para quem não é dentista, com certeza vocês vão ter muitas informações que vão esclarecer muitas dúvidas e vão fazer vocês tomarem decisões mais corretas quando vocês passarem por algum problema dessa natureza, ou que tiver algum familiar, enfim, que tiver desde o trauma do filho que caiu de boca e o dente avulsionou, quer dizer, saiu da boca, até o dente decidir que foi se vai ser condenado, colocar um implante, se vai salvar o dente. Quais são as questões relacionadas a implante, esses mitos que a gente vê por aí. Sim. Com relação a endodontia faz mal, a endodontia é isso, a endodontia é aquilo, aquele monte de groselha, que é aquele bando de maluco que agora domina aí as redes sociais. Se eu tratar um canal, não vai crescer meu cabelo, né? Não vai crescer o cabelo. Não, o tratamento de canal está relacionado ao câncer de mama. Olha, a superação vem acontecendo. Quando você acha que a estupidez tem um limite, não ela nunca tem. Estupidez nunca tem limite, né? Como já diz um autor aí. Mas isso serão cenas dos próximos capítulos. Então, obrigada por participarem desse primeiro episódio e a gente espera vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite.